Oh, Laurindinha, vem à janela. Oh, Laurindinha, vem à janela. Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai para a guerra. Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai para a guerra. A imigração portuguesa no Brasil se constitui no movimento populacional de portugueses para o nosso país. Os portugueses constituíram o segundo grupo que mais povoou o Brasil, ficando atrás apenas dos negros africanos. Durante mais de 3 séculos de colonização, os portugueses deixaram profundas heranças culturais para o nosso país. Tanto que hoje em dia a maioria dos brasileiros tem alguma ancestralidade portuguesa. Os portugueses que vieram para cá eram majoritariamente oriundos das regiões de Lisboa e do Minho, e das ilhas atlânticas da Madeira e dos Açores. Já no caso do estado de São Paulo, eles vinham de Lisboa e dos Açores. Já no ano de 1880, houve um período que ficou conhecido como a Grande Migração, que foi quando o Brasil foi o principal destino do povo português, sendo o estado de São Paulo a maior concentração deles, que vinham para trabalhar nas lavouras de café. Um ponto importante a ser citado é a presença de portugueses nas áreas do comércio e das indústrias, onde seus estabelecimentos até hoje são controlados pelas famílias fundadoras dos mesmos. Eles podem ser encontrados em praticamente todos os ramos profissionais, varejistas, de hotelaria, de padaria e de restaurantes também. E é neste contexto que entra a história da Dona Margarida de Jesus, a nossa entrevistada, portuguesa de Coimbra, que veio para o Brasil na década de 60. Seu marido inicialmente trabalhou em comércio e em seguida abriu 2 restaurantes. Assistam agora na íntegra a entrevista feita com a Dona Margarida de Jesus. Para começar, a senhora fala o nome da senhora completo? Qual que é o nome da senhora? Margarida de Jesus. Qual que é a idade da senhora? 85. De qual cidade que a senhora veio de Portugal? Olha, lá é a cidadezinha, a cidade que eu ia era Ancião. E com quem que a senhora veio para cá, para o Brasil? Com quem? Sozinha. Sozinha. Veio sozinha? E o que motivou a sua vinda para cá? Eu namorava lá um moço e ele veio para cá. Depois ele mandou a carta de chamada. Então foi todo um romance, Dona Margarida. Foi por causa de amor que a senhora veio pra cá? E a senhora veio com qual meio de transporte? Navio. De navio? 12 dias. 12 dias? Nossa, bastante Qual tempo. foi a impressão que a senhora teve do Brasil? Sei lá. Mas antes de vir, a senhora sabia alguma coisa sobre o país? A senhora tinha alguma ideia de como era o país ou as pessoas no Brasil? Tinha foto lá, via já. Entendi. E cheguei aqui, era isso mesmo. Prédios. E Entendi. Quantos anos a senhora tinha quando a senhora veio para cá? 31. 31? E como que a senhora foi recebida aqui pelas pessoas da cidade? Bem, eu cheguei em Santos, estava lá eu já vinha casada. Eu casei por coração. Casou por procuração? Sim, então foi mandado o documento lá, a senhora assinou, ele assinou aqui e já veio casada de lá. Legal. Eu estava em Santos com um irmão meu, 2 cunhadas. Eles já estavam esperando a senhora? Já. E a senhora morou em Santos, não? Não, eu morei no Imirim, Copacabana. Rua Copacabana. Tá. Então a senhora veio de Portugal direto para São Paulo. Quando a senhora veio, a senhora trabalhava fora ou não? Só em casa? Lá? Não, aqui. A senhora veio? Não. Nunca trabalhou fora? Não. E qual era a ocupação do seu esposo? O que ele fazia? Trabalhava no restaurante.
No restaurante? Ele era o dono do restaurante ou ele trabalhava como funcionário? Era dono. Ele era dono. E era um restaurante típico português ou não? Era variado? Olha, acho que não, era na Faria Lima. Ah, muito bem. E assim, ele sempre fez isso quando ele veio para o Brasil ou ele teve outras profissões anteriormente? Teve outros profissões, foi padeiro, vendia frios. Certo. Ele veio direto então para São Paulo, ele não parou em nenhum outro local. Ele veio de Portugal direto para São Paulo. Certo. E aí foi o negócio da família até o presente ou não? Ele sempre trabalhou assim com esse restaurante ou ele teve outros depois? Não, depois teve um bar. Um bar. E também era naquela região? Na Boca. Na Moca, certo. E ele permaneceu com esse comércio? Ou... Até aposentar. Aí aposentou, não quis mais saber de trabalho. Tá certo. E a senhora sempre foi dona de casa? Sempre. Certo. Pode continuar, senhora. O que a senhora diz do nosso governo atual? Tá ruim. Tá bom? Pode falar, dona Margarida, pode falar. Pode dar sua opinião. Tá ruim, tá ruim. E ruim, assim, em que sentido a senhora diz? Olha, todos. Todos em relação à economia, A saúde, à saúde, certo, educação. E o que mais? Sei lá. Não tá nada bom. Aí essas drogas todas, por aí na rua, ninguém teve respeito por ninguém. É verdade. E a senhora acha que com o passar dos anos, essa estrutura de governo do Brasil, ela melhorou ou a senhora acha que piorou? Acho que piorou. Eles falam, prometem, depois não fazem nada. Fica só na promessa, né? E quando a senhora chegou, a senhora acha que assim, era mais seguro viver aqui no país? Era. É bem diferente do que está agora. Bem diferente, bem. A senhora tem filhos, dona Margarida? Tenho uma filha, 2 netos. A sua filha é casada, mora aqui com a senhora ou ela mora em outro bairro, outro local? Mora perto do outro. Ah, sim. Ok. Tudo bem. Desde o tempo que a senhora mora aqui no Brasil, quantas vezes a senhora voltou lá na sua terra natal? Só uma? Quanto tempo faz, dona Margarida, que a senhora voltou e veio de Eu volta? fui lá Sim. 4 anos. E como é que tá? Tá muito diferente Tá? de quando a senhora saiu de lá? À noite do dia. Que diferença a senhora notou, assim, mais... Que a senhora achou mais... Em tudo. Em tudo a Lá senhora... não tinha nada, lá agora tem tudo que tem aqui, tem lá. Certo. E aí nas questões educação, segurança, saúde, lá é melhor? Tá melhor. Certo. A senhora se considera uma brasileira ou ainda tem sonho de voltar lá para sua terra? Não. Já se considera então uma brasileira, né? Não. Sim. Não quero ir para lá mais, não. O que a senhora pode falar sobre a violência que a cidade enfrenta nesses últimos anos? Que impressão a senhora tem sobre isso? Ai, muito ruim. Tenho medo. Até de ficar aqui sozinha. A senhora mora aqui sozinha? Nossa, que coragem. Então. Para casa dos outros não dá também. É que quando nós temos o nosso cantinho, fica difícil mesmo, né, de ir para um outro local. Eu imagino, não é Eu fácil. criei 2 netos, 17 anos. Desde que eles nasceram até hoje 17. Eles vão fazer 19 de julho. Ah, entendi. Já são já adultos, né? Entendi. E eles ficavam aqui com a senhora? Noite e dia. Que beleza. Né? Nada como a casa da avó, né? A
acha que com o passar do tempo, assim, as pessoas, os vizinhos, eles foram se tornando assim mais frio, mais individualista? Os meus vizinhos não prestam. Não. Em que sentido a senhora diz que não presta? Assim, é de má índole? Não, ele não tem duas amigas, Certo, mas é lá para baixo, não é aqui. certo. É que acho que a gente vai perdendo esse laço afetivo que tinha antigamente, né? Este daqui pôs um negócio no banheiro, fazia muito barulho, a toda hora. Eu reclamei e eles vieram a cara. Eu até estava lendo outro dia para os meus alunos de quinta série, né, que antigamente as pessoas não tinham muro, né? Que a vizinha colocava a roupa no varal, aí ela precisava sair, a outra via que ia chover, corria para tirar as roupas do varal, né? Aí eles falaram assim, hoje a gente nem conhece o nosso vizinho. As pessoas mudaram bastante do local, dona Margarida? Ou permaneceram algumas desde a época da senhora aqui? Ainda tem. Ainda tem? E elas estão próximas ou estão mais distantes? Estão em Santana. Entendi. Estão ali perto do presidente. Que é mais lá pro lado do Tucuruvi. Sim, isso. Entendi, entendi. Mas assim, mais próximos na mesma rua já não tem mais. Entendi. Tudo bem, pode prosseguir, Simone. O que a senhora acha assim, do Brasil? Do sistema, por exemplo, da justiça. A senhora confia nesse sistema de justiça? Eu não. Se a senhora tivesse que morar em um outro lugar que não fosse o Brasil, a senhora escolheria outro lugar ou não? Não. A senhora se identificou bastante com o país. Acho que é isso O mesmo. gênero é de Bauru. Certo. É um sossego. Mas eu não gosto de lá. Porque Bauru já foi uma cidade, assim... Agora também está. Sim, é uma cidade relativamente grande, né? Tem universidades, tem hospitais, uma série de coisas que também cresceram, né? Como o interior, num ponto de vista, porque antigamente o interior era interiorzão mesmo. Hoje tem toda uma infraestrutura urbano, né? Infraestrutura urbana, como se fosse uma cidade grande. Eu morei muito tempo em Santana, do César. Então, eu gosto do Brasil. Entendi. Aqui nesse local que a senhora mora, quantos anos faz mais ou menos que a senhora mora aqui? 25. 25? Um tempo razoável. Sobre as mudanças que aconteceram na cidade de São Paulo, qual foi assim a mais significativa para a senhora? Sei lá. Mudo tudo, toda hora. É uma mudança constante, ainda mais São Paulo, né? Está sempre mudando. Quando a senhora chegou aqui, tinha assim esse monte de casas ou era diferente? Não tinha tanto, não. A senhora pode, mais ou menos assim, se a senhora conseguir se lembrar, dizer como era mais ou menos aqui? Nova, lá, Certo. conhece? Sim, a Luiz Dumont Vilares. Era só mato. E aqui em cima, onde a senhora mora, como era? Aqui tinha 3 terrenos. Certo. Agora já não tem. Foi todo ocupado. E era rua asfaltada ou ainda já era asfaltada? E como era o saneamento básico? Esgoto, fornecimento de água, luz? Já tinha. Era bem desenvolvido? Entendi. E com relação às proximidades, comércios, escolas, hospitais? Tá mais ou menos a mesma coisa. Mas antigamente era mais próximo? A senhora tinha dificuldade? Não. A que tinha mais próximo era ali, Tucuruvi, o presidente. Está lá, não tem mais por aqui. Só na Cachoeirinha. Sim, na Cachoeirinha. E o Mandaki, né? E o Hospital Mandaki. Mas lá, pelo amor de Deus, aquilo é A senhora acha o Mandaki pior que o da Cachoeirinha?
Não conheço o Cachoeirinho. Ah, tá, entendi. Eu pensei que a senhora tinha falado dos dois hospitais, entendi agora. Então, mais ou menos... E a senhora morou em Santana também, não é? Muito tempo. E lá em Santana, como era quando a senhora morou, o tempo que a senhora morou lá? Era bom. E era assim, bastante... A rua era boa. Certo, Tinha tudo por ali perto. entendi. E tinha mais casas do que nesse pedaço aqui, naquela época, ou não? Ou era também inóspito? Já tinha. Era mais urbanizado que aqui. Entendi. Ela é mais centro. Santana sempre foi mais centralizado mesmo, né? Dos bairros da Zona Norte é o mais centralizado. Quais os seus sonhos ou suas ambições, seus medos? Tenho medo dos G2. Mas quando a senhora veio para o Brasil, assim, quais sonhos e ambições a senhora tinha? O que a senhora tinha como objetivo, além do seu grande amor e de casar? Já casou também, né? Eu tinha avisado ter uma casa minha. Entendi. E a senhora conseguiu rapidinho ou demorou muito? A filha me ajudou. Ai, que bom. Muito bom isso. E a senhora tinha esse sonho de montar... Só quando vim para aqui é que eu fiquei sufocada depois que eu acabei de pagar ela. Aí sim. Entendi. Mas agora é sua, né, dona Margarida? Graças a Deus, não é mesmo? E era esse sonho, então, de ter um comércio, de casar, de ter a sua casa própria. Era Ser alguém. de ser alguém. E não tinha a possibilidade disso em Portugal, ou a senhora achou mais fácil aqui no Brasil? Lá também não tem, não. Agora já tem. Entendi. Já tem trabalho. Lá era só roça, quando eu vim. Entendi. Agora não, já ninguém vai para a roça. Entendi. E hoje aqui no Brasil, além da senhora, da sua filha, né, seus netos, seu genro, a senhora tem algum parente vivo aqui? Tenho só sobrinhos. Só sobrinhos? E lá em Portugal? Tenho um irmão e uma irmã. E elas continuam lá, não vieram para o Brasil? Não quiseram vir para o Brasil? Não. Certo. E aí tem a última aqui, ó. A senhora acredita que São Paulo é uma cidade que acolhe a tudo e a todos, sem distinção de raça? Eu acho. Ok. A senhora é viúva, né, dona Margarida? Sim. Quanto tempo faz que seu marido faleceu? 5. 5 anos? Faz pouco tempo, né? Vai fazer 6 agora em junho. Ele foi natural ou ele teve alguma doença? O rim dele parou. Ele teve uma insuficiência renal. Entendi. Era o seu companheirão, né, dona Margarida? Faz parte da vida, não é? É triste, mas faz Tem parte. horas de tudo. Tem mesmo. Mas a senhora tá tão saudável e tão lúcida, é incrível, assim. Até um orgulho poder conversar com uma pessoa, né, Eu não falo bem porque eu tive um AVC. Não, mas nem parece. Chegou, fala. Mas não parece. A senhora fala muito bem, eu compreendi a senhora perfeitamente. Não falo não. Imagina, olha, fala assim, eu entendi a senhora falar perfeitamente, nem parece que se a senhora não falasse que a senhora teve AVC, eu não saberia. Eu não saberia mesmo. Fala muito bem, claro, óbvio, o sotaque português é forte, né? Mas assim, eu entendi perfeitamente tudo que a senhora falou, tá? E assim, eu gostaria de encerrar a entrevista agradecendo muito a senhora, o tempo da senhora. Parabéns por sua lucidez, a sua simpatia. E, assim, espero que o Brasil ou a cidade de São Paulo tenha acolhido mesmo a senhora com carinho, com respeito, né? E que isso sirva de exemplo aí para os próximos que virão e virão cada vez mais. Tá? Obrigada, viu, dona Margarida? A senhora quer deixar algum recado, fazer alguma consideração, algum agradecimento, alguma coisa? Espero que vocês tenham muita sorte. Obrigada, muito obrigada mesmo, viu? Deus te abençoe, muito obrigada pela entrevista, tá bom?